Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no YouTube do Antagonista. E você também lê as minhas colunas no site do Antagonista, sem paywall. Eu quero agradecer demais a todos vocês que já fazem parte da família Narrativas Antagonista, estão sempre aqui agitando esse chat, deixando o seu like, compartilhando o vídeo com os amigos, deixando o comentário. Muitíssimo obrigada por tudo que vocês têm feito aqui pela gente. Vamos para o fato do dia? É o seguinte: Putin fala no BRICS que nova ordem mundial está em andamento. Gente, mas isso não era uma teoria da conspiração, um negócio de um agente chapéu de alumínio? Calma, calma, que aqui a gente explica tudo direitinho como é que aconteceu. Porque diariamente a gente faz um exercício para melhorar o nosso espírito crítico. Qual que é esse exercício? Primeiro eu te digo quais são os fatos e depois eu dou minha opinião. Mas antes disso, eu te falo algo que você só vê aqui e que eu acerto todo dia. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita? Vamos lá? Fato do dia: Putin fala no BRICS que nova ordem mundial está em andamento. Gente, que história é essa? Vamos começar do começo. Teve a reunião dos BRICS que começaram lá atrás, no governo Lula, os países em desenvolvimento, era Brasil, Rússia, Índia e China, era o BRIC. Depois entrou a África do Sul, que é South Africa, por isso que ficou BRICS. E hoje em dia é o BRICStão, porque tudo que é ditadura tá lá, o Talibã quer entrar lá, enfim. Aquela coisa toda, influência do Irã. Nesse movimento, eles tiveram uma reunião lá na Rússia, uma reunião já programada, agendada, não é nada extraordinário, há reuniões periódicas. O presidente Lula iria para essa reunião e ele não foi porque ele sofreu esse acidente doméstico, que, segundo as informações da Presidência da República e dos médicos, ele teria caído no banheiro, teve uma lesão e foi proibido pelos médicos de, neste momento, fazer viagens de longa distância, e daqui para a Rússia é longuíssima distância. O que exatamente o Putin falou? E aqui, antes de eu te mostrar a fala do Putin, vai acompanhando que nós não estamos dando uma notícia aqui desta semana. Não é uma novidade o que está acontecendo. É algo que começa há mais de 10 anos atrás, vou trazer para vocês no Recordar e Viver, e é um plano que está em andamento, está acontecendo. E o Putin acha que o andamento está indo bem. E vamos deixar aqui uma reportagem da agência France Press, que é uma agência internacional que fornece aí para jornais, revistas, rádios, TVs do mundo inteiro. O que exatamente o Putin falou? Vamos lá. Vladimir Putin defendeu nesta quarta-feira uma nova ordem mundial multipolar. A declaração do presidente russo ocorreu no discurso de abertura da reunião de cúpula dos BRICS. O evento diplomático é o mais importante na Rússia desde que o chefe de Estado ordenou a invasão da Ucrânia em 2022, o que desatou sanções ocidentais e a condenação internacional. Nosso caminho é especialmente desejado nas circunstâncias atuais, quando o mundo passa por mudanças verdadeiramente cardinais. O processo de formação de uma ordem mundial multipolar está em andamento, um processo dinâmico e irreversível, na minha opinião. Quase 20 chefes de Estado ou de governo, incluindo os da China, Índia, Turquia e Irã, estão reunidos na cidade de Kazan, centro da Rússia. O grupo discute questões como o desenvolvimento de um sistema de pagamento internacional liderado pelos BRICS ou o conflito no Oriente Médio. A Rússia considera os BRICS uma alternativa às organizações lideradas pelas potências ocidentais, como o G7, uma posição respaldada pelo presidente chinês Xi Jinping, aliado crucial de Moscou. O grupo dos BRICS foi criado em 2009 com 4 integrantes: Brasil, Rússia, China e Índia, e em 2010 a África do Sul foi adicionada. Em 2024, 4 países entraram para o bloco: Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos.
Perceberam a sutileza do que ele fala? O Putin está num momento em que, depois dele invadir a Ucrânia, ser condenado por genocídio pelo Tribunal Penal Internacional, está procurado com pedido de prisão em diversos países, teve ainda o bloqueio financeiro feito a empresas que apoiam o regime russo. E esse bloqueio é possível porque os meios de pagamento estão, por enquanto, nas mãos dos países democráticos. E o Putin quer que isso mude, que você tenha meios de pagamento desse eixo Irã, China, Rússia, e do qual o Brasil agora faz parte. Então, como assim? Você faz parte, vamos acostumando. Melhor já ir acostumando. O presidente Lula fez um pronunciamento à distância falando disso. E ele não fala claramente, mas ele fala em começar a construir coisas como inteligência artificial e meios de pagamento desse eixo. Mesmo sem estar pessoalmente em Kazan, quero registrar minha satisfação em me dirigir aos companheiros dos BRICS. Quero agradecer o apoio que os membros do grupo têm estendido à presidência brasileira do G20. Seu respaldo foi fundamental para avançar em iniciativas que são cruciais para a redução das desigualdades, como a taxação de super-ricos. Nossos países implementaram nas últimas décadas políticas sociais exitosas que podem servir de exemplo para o resto do mundo. A Aliança Global contra a Fome e a Pobreza já está em fase avançada de adesões. Convido todos a se somar à iniciativa que nasceu no G20, mas está aberta a outros participantes. Na presidência brasileira dos BRICS, queremos reafirmar a vocação do bloco na luta por um mundo multipolar e por relações menos assimétricas entre os países. Não podemos aceitar a imposição de apartheid no acesso a vacinas e medicamentos, como ocorreu na pandemia, nem no desenvolvimento da inteligência artificial, que caminha para tornar-se privilégio de poucos. Precisamos fortalecer nossas capacidades tecnológicas e favorecer a adoção de marcos multilaterais não excludentes, em que a voz dos governos prepondere sobre interesses privados. Os BRICS foi responsável por parcela significativa do crescimento econômico mundial nas últimas décadas. Juntos, somos mais de 3,6 bilhões de pessoas que integram um mercado dinâmico com elevada mobilidade social. Representamos 36% do PIB global por paridade de poder de compra. Contamos com 72% das terras raras do planeta, 76% do manganês e 50% do grafite. Entretanto, os fluxos financeiros continuam seguindo para as nações ricas. É um plano Marshall às avessas, em que as economias emergentes em desenvolvimento financiam o mundo desenvolvido. As iniciativas e instituições dos BRICS rompem com essa lógica. A atuação do Conselho Empresarial contribuiu para ampliar o comércio entre nós. As exportações brasileiras para os países dos BRICS cresceram 12 vezes entre 2003 e 2023. E aí, perceba aqui a questão da, entre aspas, moeda dos BRICS ou meios de pagamento dos BRICS, um projeto que está na mão da Dilma Rousseff, que é presidente, ou é presidente ou presidenta? É presidente do Banco dos BRICS. E o Lula, nessa mesma fala, ele emenda mais um ataque contra Israel, citando o ditador turco Erdogan. O Erdogan passa a ser, vamos dizer, um modelo. O que é? Ele citou, vamos ver. Sob a liderança da companheira Dilma Rousseff, o ONB conta atualmente com uma carteira de quase 100 projetos e com financiamento da ordem de 33 bilhões de dólares. Ele foi pensado para ser bem-sucedido, onde as instituições de Bretton Woods continuam falhando. Em vez de oferecer programas que impõem condicionalidades, o ONB financia projetos alinhados às prioridades nacionais. Em vez de aprofundar disparidades, sua governança se assenta na igualdade do voto. Agora, é chegada a hora de avançar na criação de meios de pagamento alternativo
para transações entre nossos países. Não se trata de substituir nossas moedas, mas é preciso trabalhar para que a ordem multipolar que almejamos se reflita no sistema financeiro internacional. Essa discussão precisa ser enfrentada com seriedade, cautela e solidez técnica, mas não pode ser mais adiada. Muitos insistem em dividir o mundo entre amigos e inimigos. Mas os mais vulneráveis não estão interessados em dicotomias simplistas. O que eles querem é comida farta, trabalho digno e escolas e hospitais públicos de acesso universal e de qualidade. É o meio ambiente sadio, sem eventos climáticos que põem em risco sua sobrevivência. É uma vida de paz, sem armas que vitimam inocentes. Como disse o presidente Erdogan na Assembleia Geral da ONU, Gaza se tornou o maior cemitério de crianças e mulheres do mundo. Essa insensatez agora se alastra para a Cisjordânia e para o Líbano. Evitar uma escalada e iniciar negociações de paz também é crucial no conflito entre Ucrânia e Rússia. No momento em que enfrentamos duas guerras com potencial de se tornarem globais, é fundamental resgatar nossa capacidade de trabalhar juntos em prol de objetivos comuns. Por isso, o lema da presidência brasileira será fortalecendo a cooperação do Sul global para uma governança mais inclusiva e sustentável. O ditador russo, Vladimir Putin, falou que teve uma longa conversa privada com o Lula e que o Lula estava muito triste de não ter ido para a Rússia. Закончил только что разговор с президентом Бразилии, господина Лулы. Ну, как известно, по медицинским соображениям должен был остаться дома. Очень сожалеет, что не смог лично приехать, но намерен завтра в видеорежиме вместе с нами поработать. Я, правда, сказал... E aí, nesse encontro, teve uma reunião bilateral, tem um monte de país, um monte de gente lá, mas foi bilateral. Foi a Dilma, não representando o Brasil, mas representando, vamos dizer, o Banco dos BRICS. Ela é um mandato do Brasil adiante do Banco dos BRICS. E ela foi conversar com o Putin sobre essa história de criar o tal meio de pagamento que seja só desse bloco do BRICStão. Chefe do novo Banco de Desenvolvimento, o chamado Banco do BRICS, a ex-presidente Dilma Rousseff se reuniu com o presidente russo Vladimir Putin nesta terça-feira. A Rússia, sujeita às sanções econômicas ocidentais e com os seus principais bancos excluídos da plataforma internacional de pagamentos SWIFT, defende a criação de um sistema alternativo à hegemonia do dólar. Увеличение расчетов в местных валютах позволяет снизить... O aumento dos pagamentos em moedas nacionais permite a redução dos encargos do serviço da dívida e aumenta a independência financeira dos Estados-membros do BRICS. Permite reduzir os custos em termos de serviço. Повысить независимость финансовых стран-участниц BRICS. O Banco do BRICS foi criado como alternativa ao Fundo Monetário Internacional e ao Banco Mundial, duas instituições controladas pelos países ocidentais. No momento em que os países do Sul Global têm necessidades financeiras bastante elevadas e sabemos também que há dificuldades para esse financiamento. Dilma e Putin estão em Kazan, na Rússia, para a cúpula do BRICS, grupo de países emergentes fundado por Brasil, China, Índia e Rússia, que em 2010 incorporou a África do Sul e no ano passado entraram Etiópia, Irã, Egito e Emirados Árabes Unidos. Com o encontro, Putin pretende demonstrar o fracasso da política ocidental de isolamento e sanções contra Moscou pelo conflito na Ucrânia. Atualmente, a Rússia ganha terreno militarmente na ex-República Soviética e estabeleceu alianças com China, Irã e Coreia do Norte, os maiores adversários dos Estados Unidos. Nossa, gente, de onde veio isso? Você não sabe? Recordar é viver. Vou voltar com vocês a 15 de dezembro de 2012. Portanto, 12 anos atrás. Dilma Rousseff, presidente da República, se reúne com o ditador russo, Vladimir Putin, para traçar um plano em que aumentasse a parceria entre os dois países
e entre esse combo de países que foram apelidados de Sul Global, porque nem todos estão no Sul. Mas vamos ver o que ela disse na época. E no segundo dia de visita oficial à Rússia, a presidenta Dilma Rousseff se encontrou com o presidente Vladimir Putin. Eles assinaram uma série de acordos para intensificar as relações entre os dois países. A presidenta Dilma Rousseff foi recebida pelo presidente da Rússia no Kremlin. Dilma, que completa 65 anos, ganhou flores de Vladimir Putin. Eles firmaram parcerias nas áreas de defesa, educação, tecnologia, inovação e organização de eventos esportivos. Em discurso ao lado do presidente russo, Dilma afirmou que o Brasil é contra uma intervenção militar na Síria. Ela voltou a criticar as medidas de austeridade econômica da Europa e disse que pediu a Vladimir Putin o fim do embargo à carne do Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso, que já dura 1 ano e meio. Expressei a minha expectativa sobre o pleno e pronto restabelecimento do comércio de carnes suínas entre nossos países e o fim do embargo aos 3 estados brasileiros. Para reafirmar a importância da parceria entre os dois países, Dilma contou uma história da Copa de 1958, na Suécia, quando o Brasil enfrentou a Rússia na semifinal. O técnico Feola deu instruções a Garrincha sobre como ele deveria fazer o gol. E o jogador perguntou: "O senhor já combinou com os russos?" A presidenta parafraseou o craque. E eu quero dizer aos senhores que eu vim aqui combinar com os russos, dessa vez. Em 2015, dia 9 de julho, portanto 3 anos depois desse último vídeo que você viu, Dilma Rousseff novamente vai à Rússia para falar da importância de ter um banco dos BRICS e para a importância de consolidar isso, de estabelecer um meio de pagamento que fosse só desse grupo. Ela nem imaginava ainda que ela iria presidir esse banco, mas é um plano que vem de lá de trás. Vamos ver. Esse é um momento especial nessa 7ª cúpula porque consolida-se o grupo BRICS, quando se instala tanto o novo Банco de Desenvolvimento quanto o acordo do contingente de reservas. И я считаю, что данная 7-я встреча на высшем уровне стран БРИКС – это, можно сказать, переломный момент, потому что речь идет о создании нового банка развития, а также резервного пула. Nós devemos desenvolver o nosso comércio, que eu acredito que está aquém do seu potencial. Я считаю, что мы должны сделать все возможное, чтобы увеличить товарооборот, уровень которого пока недостаточен, исходя из потенциала. Nós devemos continuar trabalhando para atingir a meta dos 10 bilhões de dólares no fluxo do nosso comércio. Нам необходимо достичь цели в 10 миллиардов долларов в нашем товарообороте. Nós temos também grande interesse em ampliar o nosso investimento recíproco. O Brasil tem agora uma oportunidade ímpar com o seu plano de investimento em logística de atrair empresas russas que são grandes especialistas, tanto em portos como em ferrovias. Essas boas relações dos governos do PT com a ditadura russa, elas não são segredo, gente. Não é segredo nenhum. Esse ano, o Lula recebeu aqui a diretora do FMI, Kristalina Georgieva, e ele estava junto com a Dilma. E eles estavam lembrando ali com muita naturalidade como tem boas relações tanto com Putin quanto com Medvedev. Eu tenho muitas boas recordações da minha relação tanto com Putin quanto com Medvedev. E acho que a Dilma também tem boa recordação da relação com Putin. Eu tive muita boa relação com Putin, com Medvedev. E acho que a Dilma também tem uma boa relação. Era um momento político importante. Era um momento que países como a Rússia defendiam a entrada do Brasil no Conselho de Segurança da ONU. A gente só não tinha o apoio, na verdade, da China.
A China por causa do Japão. E os Estados Unidos nunca sequer quis discutir a questão. We need to shake hands, yes. Okay. Agora, quando se trata do Putin, nem tudo é tão óbvio. Porque o Putin é Deus, pátria e família ou o Putin é comunista? Ele seduz para todo lado, ele é seduzente, é uma ditadura que seduz, né? O Jair Bolsonaro, quem não se lembra, foi até a Rússia, admirava muito o Putin pelas falas conservadoras dele. Putin criminalizou o movimento LGBT no país dele. Foram revogadas as leis de violência doméstica. Agora tem uma nova lei que proíbe que se propague, vamos dizer, a ideologia de mulher não querer ter filhos. Então, assim, isso é visto como ou conservador ou direita na pauta de costume, será? O fato é que o Bolsonaro foi lá e estava empolgadão com Putin. Тем более, что Бразилия является одним из ведущих, можно даже сказать, ведущим нашим торгово-экономическим партнером в Латинской Америке. Это важная вещь. É muito importante porque o Brasil é o principal parceiro nosso, parceiro comercial na região da América Latina. Добро пожаловать. Bem-vindo. Estou muito feliz e honrado pelo seu convite. Я очень рад, и для меня большая честь ваше приглашение. Somos solidários à Rússia. Мы испытываем чувство солидарности с Россией. Muito a colaborar em várias áreas. У нас имеются хорошие перспективы для сотрудничества в разных областях. Defesa, petróleo e gás. В частности, в области обороны, в области нефти и газа. Agricultura. В области сельского хозяйства. E as reuniões estão acontecendo. И встречи происходят между ними. Tenho certeza que até mesmo essa passagem por aqui dá retrato para o mundo que nós podemos crescer muito nas nossas relações bilaterais. E o Putin? O Putin é bolsominion ou é luloafetivo? O Putin é isentão. Exatamente, Putin é isentão. Quando for perguntar para ele, naquela época de eleição, de Lula, de Bolsonaro, ele não é nenhum nem outro, muito pelo contrário, adora todos dois, não vai se meter. Olha que coisa. Мы в хороших отношениях с господином Лулой, мы в хороших отношениях с господином Болсонaro, мы не вмешиваемся в внутриполитические процессы. Консенсус в отношении нашего взаимодействия в рамках БРИКС, для нас это имеет принципиальное значение, мы исходим из этого. У нас тоже консенсус в отношении взаимодействия с Бразилией. Мы считаем Бразилию важнейшим нашим партнером в Латинской Америке, так оно и есть, и будем все делать для того, чтобы эти отношения развивались в будущем. Bom, quem ganhou a eleição foi o Lula. Vocês lembram que eu estou trazendo vídeo aqui da Dilma em 2012, que era época que nem o Banco dos BRICS tinha, falando, precisamos criar o Banco dos BRICS, esse banco precisa ter uma moeda comum. Agora, como a tecnologia evoluiu, se fala também em meio de pagamento comum, que cada país manteria a sua própria moeda, mas seria meio de pagamento comum. No ano passado, o Lula voltou a falar dessa história. Essa história é um plano que começa lá atrás, temos que fazer o banco, vai lá e faz o banco, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e está indo em movimento, no ritmo planejado. E o Lula falou ano passado dessa história da moeda única. Outro avanço que foi muito importante é a questão de discutir a elaboração, a confecção de uma moeda de negócio, sem precisar mudar a moeda do país. O Brasil continua com o real, a China continua com o yuan, a Argentina continua com o peso. Ninguém quer mudar a unidade monetária do país. O que nós queremos é criar uma moeda que permita que a gente faça negócio sem precisar comprar dólar.
Ou seja, não houve nenhum fórum no mundo que decidiu que o dólar era a moeda referência para o negócio. Simplesmente acabaram com o ouro, entrou o dólar e ficou. Então, nós resolvemos criar uma moeda porque isso facilita a vida das pessoas e nós não queremos pressa, porque não é uma coisa simples de fazer. O que nós decidimos com muita maturidade foi garantir que a área econômica dos países dos BRICS estudem durante todo esse ano para que na próxima reunião dos BRICS, que será na Rússia, a gente apresente uma solução para saber se nós vamos estar de consenso ou não. Essa é uma coisa que eu acho muito importante. A gente começar a se preocupar em criar uma certa paridade nessas trocas comerciais. E vamos lembrar quem é o Vladimir Putin, com quem a gente está com relações cada vez mais íntimas. Ano passado ele estava ameaçando guerra. Ano passado não, esse ano. 29 de fevereiro de 2024. Ele está tomando uma surra na Ucrânia, que todo mundo achava que ia durar 2 dias a guerra e a Rússia ia transformar a Ucrânia no estacionamento. Já vai para 2 anos que a Rússia está tomando uma canseira da Ucrânia. E aí o Putin apareceu falando em guerra nuclear. Сделаем все, чтобы ее закончить, искоренить нацизм, решить все задачи специальной военной операции, защитить суверенитет и безопасность наших граждан. В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы. Заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичны. No ano passado, a Casa Branca acusou a diplomacia brasileira, não os diplomatas de carreira do Itamaraty, mas esse povo do governo, de ficar repetindo feito papagaio discurso de China e Rússia. E os repórteres cobraram nosso chanceler Mauro Vieira sobre isso. Vamos acompanhar aqui. E depois o presidente Lula recebeu o ministro Lavrov para uma visita de cortesia, como costuma fazer com visitantes estrangeiros, em que o ministro Lavrov foi portador de uma carta ao presidente Lula, do presidente Putin, que o convida para ir à Rússia para um foro econômico de São Petersburgo. E o ministro Lavrov teve também hoje, fez uma conferência no Instituto Rio Branco e amanhã, então de manhã, partirá. E foi essa a visita. Nós identificamos uma série de temas de grande interesse. O Brasil e a Rússia conseguiram, este ano, atingiram praticamente 10 bilhões de dólares de comércio bilateral. Na realidade, foram 9 bilhões 800 e poucos milhões, o que é o volume que tinha sido estabelecido como meta há cerca de 12 anos atrás, quando foi criada a Comissão de Alto Nível. E então foi registrada a satisfação com que chegamos a esse nível. Eu reiterei o interesse do Brasil de continuar contando com o comércio com a Rússia como fornecedora de fertilizantes para o Brasil e também o Brasil continuar exportando produtos do agronegócio que são também muito importantes. Então são esses os comentários que eu poderia fazer. Quando que é o fórum? Para quando que é o convite, ministro? O conselheiro da Casa Branca, John Kirby, disse que o Brasil estava repetindo como papagaio a propaganda russa e chinesa sobre a guerra da Ucrânia. Eu queria que o senhor respondesse. Não posso dizer nada porque nem ouvi, não sei do que se trata. Eu só posso dizer que o Brasil e a Rússia completam este ano 195 anos de relações diplomáticas com embaixadores residentes. E, enfim, são 2 países que têm uma história em comum. Para quando que é o convite para visitar a Rússia e qual foi o retorno do presidente Lula? Será examinado, não sabemos. Esse convite, esse fórum, é um fórum econômico que acontece todos os anos e ele acontece no mês de junho, mas não sabemos se o presidente poderá
Embaixador, comparecer. só reforçando a pergunta da minha colega, o senhor não ouviu a fala, mas sobre o conteúdo, o senhor concorda com essa crítica de que o Brasil está repetindo o discurso? Não, de forma alguma, não concordo, de forma alguma. Não sei como, porque ele chegou a essa conclusão, mas de forma alguma. Aliás, não sei nem quem falou isso. Quem foi? Porta-voz da Casa Branca. Pois é, não desconheço. Desconheço as razões pelas quais disse. Ministro, o chanceler Lavrov disse que o Brasil e a Rússia têm uma visão única ou muito semelhante sobre a guerra da Ucrânia. Qual que é a posição do Brasil e essa visão, o quão semelhante é com a do Kremlin? A conversa, não, tanto comigo como com o presidente, não entramos em questões de guerra, entramos em questões de paz. O Brasil quer promover a paz, está pronto para discutir com um grupo de países, de arregimentar um grupo de países ou se unir a um grupo de países que estejam dispostos a conversar sobre a paz. E essa foi a conversa que nós tivemos, foram os temas que abordamos e ele se ofereceu, eu me ofereci em nome do Brasil para promover essas conversas com o presidente também. Não se falou de guerra, o presidente só reiterou o que ele tem dito, que o Brasil está disposto a cooperar com a paz. Obrigado. Muito obrigado. Hein? Vocês ouviram falar essa coisa que ele falou da meta de importação? Quero mostrar um gráfico para vocês que o Robin Brooks, que é um economista de grandes instituições internacionais, ele não tem interesse nenhum específico no Brasil, ele faz apontamentos de dados. Ele fez esse gráfico das exportações, que estão em azul, e importações, que estão em vermelho, da Rússia, de janeiro a março, todos os anos, de 2007 a 2024 em bilhões. A fonte é a Haver Analytics. Vocês olhem em 2007, que é governo Lula ainda, 2008 cresce um pouco, 2009 cai, 2010 sobe, 11 sobe. Vocês veem que vai ficando no mesmo patamar, né? Aí a gente chega aqui 2019, que é o primeiro ano do Bolsonaro, dá uma subidinha, 2020 dá uma subidinha, 2021 dá uma subidinha, entra o Lula, vocês vejam que chega a um patamar de nunca antes. E percebam que de 2011, quando são aqueles primeiros vídeos da Dilma, para 2021, nossas exportações para a Rússia caem. Mas a gente importa cada vez mais. E é isso que aconteceu no governo Lula. Exportações caindo e as importações crescendo como nunca. E aí, olha a pergunta que ele faz. O Brasil nunca importou tanto da Rússia quanto agora. Isso começou em 2022, exatamente quando a Rússia invadiu a Ucrânia. O valor das importações subiu 2,2 bilhões, e aí vai falando. É esse o lado em que o Brasil quer ficar? E eu te pergunto, é esse o lado em que você quer ficar? Que você acha disso tudo? Calma, que antes de você achar, a gente vai para as narrativas. É preciso combater o imperialismo estadunidense que agora mesmo está promovendo um genocídio em Gaza, apoiando o Estado de Israel, que repete em Gaza pior do que foi feito no Holocausto. E o presidente Lula está se posicionando da maneira perfeita. Ele está apoiando as forças de pacificação, forças de defesa dos direitos humanos, de defesa dos direitos das mulheres, das lésbicas, dos homossexuais, deles todos que fazem parte de minorias. E quem são as forças que defendem isso? O Vladimir Putin, a China, porque nos Estados Unidos o que nós vemos é a opressão e o presidente Lula está se posicionando de maneira acertada. Não é possível que o mundo inteiro fique à mercê do colonialismo europeu e do imperialismo estadunidense. Foi para isso mesmo que eu fiz o L. Nós, patriotas, avisamos, cansamos de avisar que esquerdopatia é uma doença infantil. Acuse-os do que tu fazes. Disseram que os patriotas tentaram dar um golpe de Estado, que Jair Bolsonaro tentaria dar um golpe de Estado. E o golpe de Estado está aí.
o Lula alinhado com tudo quanto é ditadura internacional. Nós avisamos porque o Lula sempre gostou de ditadura. Ele transformou o BRICS num bloco de ditadores. Está apoiando o Putin claramente, ele apoia o Irã, ele apoia a China, vai preparando a sua burca. Sabe de quem que é a culpa? A culpa é de quem nós avisamos o que ia acontecer, mas falou assim, ai não, o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro derruba farofa. Vamos assinar uma cartinha pela democracia. Ai, que nojinho eu tenho da direita. Faz o L agora, isentão. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que a gente não está percebendo um plano que foi desenhado publicamente, que está sendo cumprido passo a passo publicamente, porque a gente se perde nessa coisa da notícia reciclável. A notícia é como um papel que embrulha peixe no dia seguinte. Hoje ela vale, amanhã já esqueceu, as pessoas falam como se tivessem redescoberto a roda. Então nós estamos vendo aí o pessoal falando, não, moeda comum dos BRICS, meio de pagamento dos BRICS. Como se fosse uma coisa, surgiu essa semana. É uma coisa que está sendo implementada 12 anos na nossa frente. Eu trouxe aí para vocês todos os vídeos. E agora, o ditador russo, Vladimir Putin, fala a nova ordem mundial está em andamento. E essa expressão é muito curiosa, porque essa expressão de nova ordem mundial, para cada grupo político, ela quer dizer uma coisa. Tem um grupo político de direita que fala de nova ordem mundial, sobre essa Agenda 2030 da ONU, sobre as reuniões do Banco Mundial, o que pensa um bando de bilionários, e a nova ordem mundial seria basicamente convencer o cidadão a não mais ter propriedades, uma simplificação grosseira, mas seria algo desse grupo. O que o Putin chama de nova ordem mundial é uma outra coisa que tem muito a ver com o momento que ele vive. Ele resolveu invadir a Ucrânia. E a Ucrânia resistiu. Só que aí as democracias europeias abriram um olho desse tamanho e falaram, esse homem vai ficar maluco, vai querer invadir tudo. Vamos dar um corte nas asas dele. E o corte foi muito nos meios de pagamento, no sistema SWIFT. Não sei se você já fez alguma transferência internacional, já recebeu transferência internacional, eles te pedem qual é o seu código SWIFT. É um sistema de pagamento transnacional. Só que o controle está na mão de países democráticos. Cortaram a Rússia do SWIFT. Não pode mais receber. Então ela fica sem ter de onde receber dinheiro. As empresas ficam sem receber dinheiro. Houve cortes, por exemplo, que suspendeu o cartão de metrô, que suspendeu o andamento ali das cidades russas, teve muito boicote. E o que é essa nova ordem mundial que o Putin fala? É assim, daqui a pouco eu posso fazer o que quiser sem me boicotarem, porque eu vou ter outros meios. E não é algo que ele começou a construir agora. Isso começa lá atrás, no primeiro governo da Dilma. Começa com o Lula fazendo BRICS, aí vem essa história. Vamos fazer o banco do BRICS? É um banco de desenvolvimento, ele é regional, porque aí não depende de banco vinculado a Estados Unidos, vinculado à Europa, vinculado à FMI, e isso e aquilo. E como que esse banco se torna realidade? Pra você ter uma ideia. Criar o Banco dos BRICS teve que aprovar aqui no Senado. Vai lá, você lembra quem votou a favor, quem votou contra? É algo que vai se construindo. E como anos depois ninguém mais lembra, fica tudo por isso mesmo. Teve liberal que votou a favor, teve gente de direita que votou a favor, que não compreende o quê? Quando você vê China ou o ditador russo, Vladimir Putin, falando de um plano de longo prazo, eles vão fazer. Eles vão fazer. Aqui no Brasil, a gente está acostumado a votar em incompetente e mentiroso. Então, se um presidente fala, vou fazer tal coisa, a gente esquece, porque assim, o mais provável é que seja mentira. Não estou falando só de presidente, o político brasileiro não é assim? Vamos fazer isso, vamos fazer um banco de fomento, não vai fazer porcaria nenhuma. E a gente já está acostumado com isso. E a gente tem tratado o povo da China e da Rússia como se fosse isso. Tem reunião dos BRICS, eles falam umas coisas,
É só para preencher manchete, não leva a sério. Acontece que esses caras funcionam diferente. Eles planejam e executam. Eles começaram lá atrás a planejar o quê? Vamos formar um bloco comum de comércio que tenha o próprio sistema de pagamento, que tenha uma moeda própria, porque se der alguma encrenca fora, a gente não depende mais. Na prática, quer dizer o quê? Que vão desenrolar o problema que o Putin está agora, de sofrer sanções econômicas internacionais porque ele invadiu a Ucrânia e porque foi condenado por genocídio no Tribunal Penal Internacional. Ele sofre sanções econômicas e isso abala a imagem dele junto ao povo russo. Se ele consegue reverter, ele consegue consolidar ainda mais a ditadura longeva que ele tem. Ele entra no poder não como ditador, mas entra no governo, ele entra no poder em 99. Nós estamos em 2024. Este plano está sendo executado. E aí eu trouxe aqui para vocês um economista mostrando como a dependência do Brasil de combustível e fertilizante russo explodiu como nunca antes desde o início do terceiro governo Lula, que coincide com a invasão da Ucrânia. Isso não é uma questão econômica, isso é tomar um lado. A verdadeira polarização do mundo não é direita versus esquerda, é das democracias contra os regimes autoritários. Qual é a composição do BRICS-tão? A gente já sabe onde a gente está. Falta o governo dizer com clareza e falta os tradutores de político pararem de fazer a tradução. Não, ele não quis dizer que está apoiando teocracias, ele não quis dizer que está apoiando a Rússia. Ele quis sim, e é preciso saber o que é que o povo brasileiro pensa disso. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui embaixo para mim. Não esquece os 3 Cs. Curta, comente, compartilhe. Muito obrigada pela sua audiência. Beijo, até amanhã.